compartilhar um texto da palavra do Senhor que encontra-se lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, e o versículo 3 em diante, que diz assim: O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E o rei desejou saber: E onde se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Esse rei que a Bíblia está citando aqui era o rei Davi. Ele tinha feito uma aliança com Jonatas, e Jonatas os fez jurar que enquanto vivesse, fosse rei, ele não abateria a sua descendência, não mataria, mas fazia com que ela pudesse viver através de seus filhos, né, que viesse. Mas Jonas só teve um filho, que foi Mefibosete, que aos 5 anos, quando sua babá tentava proteger, pois os filisteus vinham matando já Saul, já tinha matado Jonatas e um filho seus, filhos de Saul, ela deixa ele cair, e ele fica aleijado dos pés, e ela leva ele para morar na cidade de Lodebar. É uma história muito triste. Lodebar ficava numa região, era desprovida. Era como se fosse um gueto, um lugar esquecido, um lugar onde ela não era atrativa para ninguém que almejava um grande reino ou viver de maneira digna. Era um lugar seco, um lugar onde não havia algo que pudesse proporcionar beleza. E foi assim que aquela criança cresceu num lugar esquecido, num lugar abandonado. E eu não sei o que permeou a mente de Mefibosete até essa idade. Acredito que em algum momento ele ouviu falar que era filho de Jonatas, que era neto de Saul, um grande rei de Israel. Mas o que era isso diante daquilo que ele estava vivendo? O que é que adiantava ser filho do rei e morar em um lugar desprovido de recursos, viver entre miseráveis, entre pessoas que precisavam ser ajudadas? De que adiantava o nome se ele não poderia ter honras? Mas Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor, ele se lembrou da aliança. Há um tempo de Deus que Deus vai trazer à memória aquilo que você fez e aquilo que você é. E a Bíblia diz que Ziba era um dos servos daquela casa onde Davi estava, que sabia a história, vai e chama Mefibosete. E ele chega temeroso diante do rei. Quando você lê a história, você percebe. E Davi o honra. Davi restitui terras que eram de seu avô a ele. Davi o faz sentar na sua mesa como um dos seus filhos e dá a ele o princípio da honra. Às vezes a gente precisa, à luz da Bíblia, entender que tudo o que Deus faz, o propósito final é trazer a honra a mim e a você. Então Mefibosete, que cresceu com a mente de um miserável, de alguém que era esquecido, agora era honrado. O tempo da honra ele vai chegar para você também. O tempo de você ser reconhecido ele vai chegar para você também. Creia nisso. Chega e passou o tempo de Lodebar na sua vida, da terra do esquecimento. Esse é o tempo em que Deus quer te levar para o lugar da honra, para a terra do reconhecimento, para que você possa habitar entre os reis, para que você possa assentar-se nos assentos daqueles que são honrados. Chega do tempo de Lodebar. Agora, cuidado, porque tem pessoas que viveram tanto tempo em Lodebar, que a sua mente ainda continua em Lodebar, e Deus quer te levar e te estabelecer como rei, como rainha, mas seja livre através dos seus pensamentos,
Conta-se uma ilustração que um dia um homem pegou um ovo de águia e colocou para chocar junto de um ninho de uma galinha. E quando aquele ovo nasce, aquele pintinho nasce, ele cresce comendo com as galinhas, ciscando no galinheiro como galinha, vivendo como galinha até o dia em que olha para o céu e ele vê uma linda águia voando com seus quase 2 metros de abertura de asa. E ela olha para cima e diz: ah, como eu gostaria de ser uma águia como essa para poder voar alto. Mas ela era uma águia. Então cuidado para que quando Deus te levar para a terra de reis, onde você vai ser honrado e honrada, você ainda não esteja com a sua mente em Lodebar, vivendo como um miserável, vivendo como alguém esquecido, porque o tempo da honra chegou para você. Deus te abençoe.